Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de novembro de 2018. Migalhas de pão de 14.400 anos questionam a origem da agricultura. O pão foi inventado antes de o trigo ser cultivado. Pesquisadoras espanholas identificaram restos de pão produzido há 14.400 anos, vários milênios antes de os cereais serem domesticados. A descoberta derruba o relato dominante sobre a origem de um alimento tão básico para a história de muitas civilizações e da própria agricultura. O descobrimento ocorreu no Deserto Negro, no nordeste da Jordânia. Na lareira de uma pequena aldeia, os cientistas acharam milhares de restos orgânicos de origem vegetal. A maioria pertencia a um tubérculo aquático aparentado com a chufa. Em menor quantidade, também identificaram sementes de aveia, cevada e do triticum monococum, um trigo silvestre. Mas a mais chamativa eram 24 pequenas partes queimadas. Você tem torradeira em casa? Pois estes 24 são muito parecidos com os restos de pão que ficam nela, diz a pesquisadora Amaya Arranjotagui, da Universidade de Copenhague, principal autora do estudo. Ao microscópio binocular óptico convencional se vê que há algo diferente, como incrustações. Mas com o microscópio eletrônico de varredura que usa feixes de elétrons em vez de luz, se observa que são células vegetais, células de grãos de cereal, acrescenta a pesquisadora Lara Gonzalez Carreteiro, do University College de Londres, coautora do trabalho. O estudo, publicado na revista PNAS, o descreve como um pão plano, sem levedura, ázimo, feito de farinha e água. Ao microscópio, pode-se observar uma estrutura similar, embora menos inflada, que a de muitos pães atuais. Os vãos, os espaços vazios, mal ocupam 16%, contra 40% a 70% dos atuais, com levedura. Parece mais um pão de pita que um de forma. A datação por radiação de carbono considera este pão como o mais antigo já encontrado. Até agora, esse posto era ocupado por um pão encontrado pela própria Gonzalez em Satalhöyük, um sítio arqueológico no Planalto de Konya, na Turquia. Segundo suas estimativas, teria 9.000 anos. O identificado agora foi assado cerca de 5 milênios antes. As migalhas de 14.400 anos foram achadas por uma equipe de arqueólogos da Universidade de Copenhague em Subaika-1, uma das jazidas mais antigas da cultura natufiana, presente em todo o Oriente Médio, do norte do atual Iraque e a Península do Sinai, no moderno Egito. Os natufianos foram os últimos caçadores-coletores no Oriente Médio antes da chegada dos agricultores do Neolítico, recorda Arranjotagui, que participou das escavações do Deserto Negro durante 4 anos. Aquele povoado já tinha cães domesticados, havia abandonado a vida nômade e contava com pedras, pilões e toda uma indústria lítica para, entre outras coisas, fazer pão. Entretanto, o cultivo consciente dos cereais necessários para obter farinha exigiria um processo de domesticação que só ocorreria alguns milênios mais tarde. De modo que os natufianos faziam seu pão plano com grãos de cereais silvestres, num processo que deveria ser muito trabalhoso.
O trigo atual se descasca quase sozinho, nos silvestres a cobertura é desenhada para protegê-lo, e depois é preciso moê-lo, amassá-lo, assá-lo. Tudo indica que o pão se fazia em ocasiões, talvez para um uso simbólico ou ritual, mas isto é difícil de demonstrar, comenta a arqueóloga da Universidade de Copenhague. De acordo com o que afirma o Espírito Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde é mostrado o trabalho de Jesus na condução dos destinos do planeta Terra. Diz Emmanuel, há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingirá a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades, que se tomaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando, simultaneamente, o progresso dos seus irmãos inferiores. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram, proporcionalmente, nas regiões importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos reuniram-se em 4 grandes grupos que se fecharam depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos, novamente, na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos.
As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. Se as civilizações indo-egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas, através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores, acerca dos áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões, entre as tribos selvagens da Europa, datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo, não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judeia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho, daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava, a seus olhos, a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa, desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, sanitas, úmbrios, gauleses, citas, iberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado.
bastou que inaugurassem na Terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos, as rivalidades entre as tribos, na vida comum, induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. 0 Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé, na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre, em seus labores divinos, opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia, a Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental evolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.